Você cria conteúdo no Instagram com consistência, mas ainda se perde na análise dos números e dos dados? Hoje eu vou esclarecer isso de uma vez por todas para você não precisar de nada além do que o seu próprio aplicativo para continuar focando naquilo que funciona. Olá, eu sou a Tamara, CEO aqui na Blume, que é uma agência que está aí há 11 anos atuando com projetos que vão desde pequenos e médios empreendedores até grandes empresas e marcas na área da saúde. E um dos nossos principais produtos é a estratégia, ou seja, aquilo que faz com que o cliente saiba para onde ele está indo. E uma das formas de analisar a estratégia é justamente olhando para a geração de dados. Se um post seu dá muito certo ou muito errado, alguma coisa aconteceu. E só de olhar para os dados da conta business você já pode ter uma boa ideia. Eu estou aqui com o meu aplicativo e é o mesmo que você tem aí no seu celular. Esses dados que a gente vai ver são exclusivos de quem tornou a conta business, ou seja, aquela configuração para quem quer ser marca ou produtor de conteúdo dentro do Instagram. Lembrando que o aplicativo atualiza de tempos em tempos, então dependendo de quando você está me assistindo, pode ser que tenha algo diferente, mas se você focar nos conceitos, sempre vai ser útil esse vídeo para você. Bom, tá tudo organizado aqui no painel profissional, Então, já de cara, ele te dá a informação ali dos últimos 30 dias, Especialmente de visualizações de aumento, e de queda nesse sentido. As interações também já estão aqui. Então, quando você entra, já tem esse resumo dos insights. Bom, vamos lá. Visualizações é quantas vezes os seus posts, incluindo os carrosséis, fotos, Reels foram vistos, Já o interações é o número de vezes que alguém fez algo a partir do seu post, como curtir, compartilhar, comentar ou até salvar. Novos seguidores, e ali no caso ele te dá um número que não é exatamente o quanto você cresceu, mas o número que ficou entre os que você ganhou e aqueles que você perdeu. Por exemplo, você ganhou 50 seguidores, mas perdeu 10, então você ganhou 40. E aqui está sempre no período de 30 dias. Vamos clicar agora em cada item para ver essas informações? Primeiro, clicamos aqui em visualizações. Então, ele te mostra qual é o percentual de visualizações vieram de seguidores e quais vieram de não seguidores. O Instagram valoriza muito a propagação de conteúdo entre não seguidores e ele passa a entregar mais quando os não seguidores interagem. Então, assim, de modo geral, quando você perceber que tem mais não seguidores vendo e interagindo com o seu conteúdo, isso significa que o seu conteúdo está crescendo. Ele te dá ali também o número de contas alcançadas e diz se você cresceu ou baixou em relação aos 30 dias anteriores. E é interessante ver também quais tipos de conteúdos eles engajam mais nesses recortes de seguidores e não seguidores. Nesse caso aqui que eu estou mostrando, você vai notar que stories e posts de imagem, por exemplo, chegam mais massivamente para os nossos seguidores. Então, para essa página aqui, é um bom formato para falar coisas que façam mais sentido para o público que já segue, Já o Reels é aquele conteúdo que o Instagram mostra bastante para quem está de fora. Então, nessa página aqui também, provavelmente está focando em expandir o público através dos vídeos. Ele te dá também ali os principais conteúdos do período por visualizações. Então, você não precisa ficar indo lá no feed, olhando os números e tal. Bom, e depois vem os dados demográficos, que são as cidades, países, faixa etária e sexo também. E aí lá no finalzinho ainda temos o número de visitas no perfil, que é um bom termômetro para a gente saber se a partir de algo que uma pessoa viu dentro do conteúdo, ela ficou interessada em saber mais. Então a gente sempre recomenda que os seus conteúdos eles sejam igualmente atrativos, para gerar justamente esse sentimento de, nossa, eu quero ver mais, o que essa pessoa tem para compartilhar. E aí ela entra no seu perfil, e tem aquela satisfação de ter outros conteúdos parecidos, outros conteúdos que ela também possa se identificar. Bom, agora vamos para as interações. É um termômetro bem parecido. Então você começa vendo ali, quem interage mais são os seus seguidores, os não seguidores. Vê também o total de contas que interagiram. Na sequência está especificado por tipo de conteúdo, tudo, mas lá no final você vai ver a quantidade de tipos de interação dentro de um determinado período, Então, quantas são curtidas, quantas são comentários e por aí vai. Então, você vai conseguir ter essa análise mais profunda de que tipo de reação o seu conteúdo está gerando.
Lembrando que para cada tipo de conteúdo que você vai decidir qual interação te traz mais ganhos. Então não adianta se iludir com o volume de uma coisa se aquele dado não está te trazendo o que você quer. Né, que pode ser influência, que pode ser contatos para serviço, que pode ser uma venda diretamente de um infoproduto, um ingresso numa comunidade, enfim. Então, sempre é importante saber qual que é o objetivo daquele post e se ele está, né, cumprindo ou ajudando a cumprir essa meta. O próximo item é seguidores. Então, vamos lá. Como eu já expliquei, o número para ficar atento é o número final, né? Aquele que sobra entre aqueles que você ganhou e aqueles que você perdeu. E assim, gente, é super normal perder seguidores, mas é importante você ficar atento, né? Se você perceber que tem uma coisa fora do comum, que muita gente saiu ao mesmo tempo, né? Para investigar qual pode ser o motivo. Bom, e aqui no gráfico vocês vão ver que dá para passar o dedo e ir vendo, né? De acordo com os dias, quantos seguidores chegaram, quantos seguidores foram embora, né? É muito bom. Por exemplo, para ver aquele tipo de conteúdo que foi postado num dia que deu um pico de ganhos ou de perdas, né? E repetir a rota ou corrigir a rota se for importante, se for necessário. A gente tem aqui mais dados demográficos, né? E no final tem um gráfico de dias e horários mais ativos para você calcular aí mais ou menos, né? Se você está postando na hora certa, nos períodos mais recomendados. Muita gente fala a respeito de postar perto de meio-dia e perto das 18. Mas se a gente for olhar para quase todos os nichos é assim, porque é o horário médio de atenção das pessoas, né, no meio ali das suas rotinas. O resumo mensal, essa aqui é a parte mais nova das métricas do Instagram e ela te dá um resumo de tudo que aconteceu no mês, né, e de uma forma bem visual. Então, do quanto você postou, eu diria assim que é um bom lugar para você comparar se o tanto de esforço que você está colocando está dando resultado. E se de um mês para outro você conseguiu aplicar menos esforço para crescer ou para pelo menos se manter ali dentro da média. Isso porque tudo que a gente quer é ser bom o suficiente para não precisar postar todos os dias, né? Isso é bem cansativo. Bom, a gente tem outras opções ali, mas de maneira geral é isso. Agora eu vou te mostrar uma última coisa, que são os dados de um único post. Mas antes, me conta aqui o que você acha dessas ferramentas nativas do Instagram. Elas estão intuitivas para você ou você acha que tem algo que poderia melhorar? Quando você vai direto em um post e clica em ver insights, você vai ver os mesmos dados, só que aplicados àquele vídeo ou àquele post em específico. Mas o que é o suprassumo dessa área é a visão geral. O Instagram te fala exatamente o porquê aquele post está funcionando ou porque ele não está funcionando. Então, nesse exemplo aqui, ele está dizendo que o post está funcionando bem porque está tendo um número maior de curtidas e compartilhamentos pelos não seguidores. Tem outro gráfico ali embaixo que ele te mostra se na média ele está indo melhor ou pior que a média dos seus outros conteúdos. E no final ele te mostra de onde essas visualizações estão vindo. Então, por exemplo, da aba do Reels, do Explorar, do Feed ou direto ali da pessoa clicar e acessar o seu perfil. Outro lance legal é que essa barrinha aqui te mostra o tempo médio de quantas pessoas continuaram depois dos 3 segundos iniciais. O ponto cinza, ele vai mostrar ali a média de um Reels típico. Por exemplo, 54% continua assistindo depois dos primeiros segundos. E quanto mais um post passar dessa média, melhor ele vai ser entregue pelo Instagram. Geralmente, posts que ficam mais abaixo da média começam a já ser menos entregues. Então, consequentemente, eles são menos descobertos e continuam ficando lá embaixo, né? Então, eles trazem também menos seguidores. Então, só para mostrar um exemplo contrário, esse Reels aqui, ele ficou bem abaixo da média. Por isso, ele ficou mais ali entre quem já seguia a página. Esse foi um resumo pelos recursos do Instagram. Fica agora o desafio para você começar a olhar para esses dados e fazer o seu Instagram crescer de uma vez por todas. Para contratar qualquer um dos nossos serviços, vai num dos links aqui embaixo e manda uma mensagem para a gente. Até o próximo vídeo.